Então, eu passei para vocês um projeto, e aí se você descompactar o arquivo, você vai ter um projeto do Eclipse. Deve estar aqui, isso. Projeto pilha, você pode importar ele direto dentro do Eclipse. Descompacta ele num diretório, por exemplo, lá no seu workspace do Eclipse. E aí lá no Eclipse você vem e faz um file, import, um projeto Maven que já existe. Aponta o diretório aonde está o seu projeto pilha. O Eclipse vai achar ele, aí você manda ele fazer a importação. Aí ele vai trazer o projeto para cá. E eu acho que o projeto que eu tenho aqui ainda é isso. Ainda estava com o Java 14. Aí é só questão de arrumar isso, tá? É só vir aqui no POM e trocar para 16, que é a versão que a gente tinha instalado. O JUnit eu não lembro qual foi a versão mais nova que a gente pegou. 5.7.2. Então não mudou muito. O Runcraft não mudou nada. O resto pode deixar igual, que não vai fazer diferença aqui. Já estava a versão correta. Então só muda a versão do Java ali que já vai dar certo. E aí pode fazer o processo para fazer o update do projeto. Para você fazer valer o que está no POM no Eclipse. Se vocês olharem essa opção de Maven Update Project, ele coloca Alt F5. Lembra que Alt F5, por padrão, no Linux Mint, é um atalho. Se você for lá em Keyboard, Shortcuts, janelas, era o Unmaximize Window. Esse cara é o Alt F5. Aí eu troquei ele. O padrão dele é Alt F5. Você só clica aqui e muda. Eu coloquei Shift Ctrl F5. Nunca vou usar esse cara na minha vida. Mas com isso, o que a gente consegue? Agora, se eu quiser atualizar o projeto, eu posso apertar Alt F5. Ele vai fazer a mesma operação. Eu não preciso ir lá, clicar, Maven Update Project. Já vai direto Alt F5. Fica mais rápido. É só atualizar lá o shortcut que vai dar certo isso. Bom, esse projeto não tem teste nenhum. Ele só tem a implementação. No caso, tem a interface pilha. Isso. Tem a lista duplamente ligada para guardar qualquer coisa, desde que seja comparável. E aí tem uma pilha implementada com vetor. Depois tem uma pilha implementada com a lista duplamente ligada. Aí eu falei no exercício, olha, escolhe um para testar. Então vamos fazer um teste de algum deles aqui. Vamos tentar pegar o da lista, vamos ver como é que funciona. Vamos lá, botão direito, New, JUnit Test Case. Se não tiver essa opção aqui, vocês podem procurar direto aqui em Other. Lá em JUnit, vocês vão achar JUnit Test Case. E se vocês quiserem atualizar o... como é que chama aqui? A perspectiva, também funciona. Você pode ir lá em perspectiva, customizar a perspectiva. E aí aqui em Menu Visibility, File, New, é só você marcar JUnit Test Case, que aí ele começa a aparecer lá no menu para vocês. Então, eu vou criar um novo caso de teste do JUnit. Ele já vai pegar o nome da classe, que eu cliquei com o botão direito, ó, pilha, lista duplamente ligada a teste. Já é o nome padrão. Finish. Esse teste... eu criei no lugar errado. Pera aí. Deixa eu apagar ele aqui. Eu não mudei o pacote. Aí vai dar pau mesmo. De novo, ó, botão direito. New. JUnit Test Case. O nome está correto, mas o pacote não. Lembra que no Maven, todo código de teste é source test Java. Esse pacote não existe. Não sei se ele vai criar. Eu acho que ele não deixa. Vou ter que criar ele primeiro, então. Vamos lá. Pode vir aqui direto pelo search, ó. Manda criar um folder teste.
E aí, se quiser já criar o Java aqui dentro também. Quando eu criei o Java, o Eclipse automaticamente percebeu e já trouxe ele para cima. Tirou daqui, ó, e trouxe para cá como código fonte de teste. Agora sim a gente pode ir lá e criar a classe de teste. E ele já colocou no diretório correto. Ele não deixa criado uma vez? É uma boa pergunta. Pronto, agora deu certo. Então vamos lá, eu quero testar a pilha usando lista duplamente ligada. Vamos começar pelo seguinte, eu tenho que ser capaz de criar uma pilha. Então eu vou criar um teste e vou falar, olha, você vai ser o public, acho que não precisava do public, mas tudo bem. O teste não retorna nada, ele é sempre void. Deve criar a pilha. Deve criar objeto pilha, por exemplo. É um teste que eu estou fazendo. Não tem parâmetro. E aqui eu monto meu teste. O que eu quero fazer? Olha, eu vou testar a pilha, então vou criar uma pilha. O construtor da pilha, eu não lembro agora. Por que não? Ah, também não é pilha que chama, cara. É pilha lista duplamente ligada. Ô, Rafael do céu. Nem parece que deu aula de orientação a objeto. Meu Deus do céu. Pronto, ó. Eu criei uma pilha usando uma lista duplamente ligada, joguei no P. É uma pilha de inteiros. Tá, como é que eu sei que criou a pilha? Ué, vamos testar esse objeto aí, ué. Vamos lá, o JUnit garante para mim que esse cara não é nulo. Not null. P. Se não for nulo, Ctrl Shift O, eu consegui criar a pilha. Eu não estou testando se eu estou usando ela ou não. Tá? O que mais eu poderia testar, além de ver se não é nulo? Quando você cria uma pilha, ela começa vazia. O que eu podia testar aqui, então? Garante para mim, acerte true. Se eu pegar essa pilha e perguntar se ela está vazia, vai vir verdadeiro. Não, ela tem que estar vazia. Acabei de criar ela, não fiz nada dentro dela. Esse é um teste que eu posso fazer. Mas eu posso olhar na pilha. Qual é o tamanho de uma pilha que eu acabei de criar? Mas tem que ser 0. Então, eu podia usar um assert equals. O que eu esperava que devolvesse? 0. Aí eu chamo o meu código. Pego o tamanho da pilha. Ctrl Shift O para arrumar os imports. Lembrando que esses imports, esses aqui acho que já vão ser arrumados automático. Tá? Não precisa nem falar nada. Bom, tá lá, eu consegui criar uma pilha? Não sei, se não for nula e tiver vazio, o tamanho for 0, provavelmente criou. Vamos testar. Pode ir no teste, botão direito, rodar como JUnit teste. Ele vai executar o teste. Deu verde, opa, passou. Rodou meu teste. Deu certo. Outra forma é você testar o projeto inteiro. Ele vai rodar todas as classes de teste, no caso só tem uma. E a outra maneira que a gente viu na última aula é que se você tiver no código do teste, você pode pedir para rodar. Ele sabe que é para rodar o JUnit. Então, o primeiro teste está feito. Ó. Eu consigo criar um objeto pilha. Está pronto para usar? Já posso continuar o meu sistema? Não, vamos testar outra coisa. Por exemplo, vamos criar outro teste aqui. Ó. Deve ser... Ou melhor, deve inserir um inteiro na pilha. Ou seja, deve ser possível inserir um inteiro na pilha. Seria um método bom. Bom, como é que eu vou testar isso? Vamos lá, eu preciso criar uma pilha. Todos os testes eu vou ter que fazer isso. Mas começa a perceber um padrão aqui que está esquisito, né? Eu crio a pilha lá, eu vou criar a pilha aqui. Provavelmente eu vou criar uma pilha de novo. Como é que a gente arruma isso? A gente usa lá o fixture. É um nome cabuloso para dizer
cria o objeto antes do teste para mim. Então, por exemplo, eu vou criar uma referência aqui. Vai ser uma pilha de inteiro. Vou chamar de P. Declara a referência P lá em cima. E aí a gente vai criar um método para fazer o quê? Para inicializar esse cara. A gente viu que existe uma anotação que é o before each. Ctrl Shift O para trazer ele. Ó. Esse before each a gente coloca ele num método que vai rodar, no caso, antes de cada um dos testes. Então o método vai ser public void. O nome você escolhe. Sei lá, prepara teste. O padrão, acho que no nome que o Eclipse dá é setup. O nome não importa, o importante é a anotação. E aí o que você faz aqui dentro? Você cria a pilha. Você vai lá e joga uma pilha lista duplamente ligada de inteiro ali dentro. Então, eu sei que toda vez que for rodar um teste, esse cara executa e joga uma pilha nova dentro do P. Aí eu não preciso criar mais aqui, ó. Eu sei que quando chegar aqui, vai ter um objeto P que foi acabado de ser criado aqui dentro. Mesma coisa aqui, ó. Agora eu não preciso mais criar esse P. Eu sei que já tem um P prontinho, que é uma pilha nova, que eu posso rodar. Eu posso executar ele aqui. Bom, como é que eu testo se insere um inteiro na pilha? Ué, vamos lá e vamos inserir. O método para inserir acho que é o push. Insere o 10 na pilha. Pronto. Bom, como é que eu sei que o 10 realmente está na pilha? Boa pergunta. Vamos olhar na pilha. Se tem um elemento lá dentro, ela não está vazia. É uma coisa que a gente pode olhar. Se tem um elemento lá dentro, o tamanho dela tem que vir 1. Se tem um elemento na pilha e eu olhar o que está no topo dela, tem que ser exatamente o elemento que eu acabei de inserir. Então são 3 coisas que a gente de repente pode testar nessa pilha. Ó. Se eu perguntar se ela está vazia, isso tem que ser falso. Então o meu teste vai ser, olha, assert false. Isso aqui. Ctrl Shift O. E mais? O teste do tamanho, ó, vou copiar de cima, preguiça. Qual tem que ser o tamanho da pilha? Tem que ser 1. O que mais eu posso olhar? Eu posso ir na pilha e pedir para olhar o topo. O que está no topo da pilha? Deveria ser o elemento 10. Então, assert equals. Tinha que vir 10 quando eu chamasse o topo. O que mais eu ainda posso forçar aqui se a gente quisesse? Eu podia fazer o pop dessa pilha. O pop ele remove o elemento que está no topo e devolve ele. Eu também podia fazer um assert equals e falar que tem que vir 10 se eu chamar p.pop. Tem que retornar o elemento 10. Forçando a barra aqui de 4 maneiras diferentes para testar a mesma informação. Vamos ver se deu certo. Tá lá, passou. Os 2 testes estão dando certo por enquanto. Mais um elemento só, como é que você garante que a pilha realmente está funcionando? Guardar um número só não precisava nem ser pilha. Uma variável lá dentro resolvia. Testar, vou copiar esse cara. E se eu inserir mais de um elemento, mais de um inteiro na pilha? Por exemplo, eu faço um push do 10, um push de 20 e um de 30. Inseri 3 elementos na pilha. Como é que eu sei que essa pilha está funcionando? Vamos lá. Ela não está vazia. Isso a gente pode manter. Qual é o tamanho dela agora? Se você inseriu 3, deveria vir 3. Se eu perguntasse quem está no topo, o último elemento que eu inseri era o 30. Então até aqui está ok. Mas você também guardar e olhar só o 30 não garante que o 20 e o 10 continuam lá dentro. Então a gente podia fazer o quê? Eu podia fazer um pop e eu tenho que receber 30. Tirei o 30, beleza.
você tirou o 30 e a pilha funciona, quantos elementos tem que ter lá dentro agora? Se você tirou o 30, tinha que ter 2 elementos. E o que tem que estar no topo dela? O que estava embaixo do 30, que era o 20. E aí você podia fazer um pop do 20. E aí repete de novo. Estou forçando aqui para testar de toda forma. Qual deve ser o tamanho se você tirou o 20? Tem que ser 1. O topo tinha que ser 10. Se fizesse o pop, tinha que ser 10. E se você fez o pop do 10, a pilha tinha que estar vazia. Vamos pegar daqui. Vamos lá. A pilha realmente tinha que estar vazia depois que você tirou o 10. E o tamanho dela tinha que voltar a ser 0. Nossa senhora, hein? Quantos acertos. Exagerado. Acho que não precisava de tudo isso, não. Tá funcionando. Então eu sei que eu consigo criar uma pilha, consigo inserir um elemento, eu consigo inserir mais de um elemento. O que mais a gente precisa testar na pilha? Pensar. O limpar eu não testei, né? O que o limpar deve fazer? Vamos pensar. Vou olhar na implementação, já nem lembro mais. Quando eu limpo, eu peço para limpar a lista duplamente ligada. E aí eu limpar da lista duplamente ligada... Nossa, esse limpar é bem ruim, hein? Fica um bando de objeto lá na memória, um ligado no outro. Como não limpar uma lista duplamente ligada, cara? Eu só peguei o início e o fim, botei no nulo, então a pilha não sabe mais onde está o início e o fim dos elementos. Mas um elemento ainda aponta para o outro, então o Garbage Collector, para limpar esse cara, vai demorar um tempo. Porque ele vai primeiro achar o primeiro elemento. Imagina assim, eu inseri 3 elementos na pilha. Ela é duplamente ligada, só para complicar. Ó. Pensa no pepino. Então esse aqui não aponta para nada, esse aqui aponta para lá. E aí a pilha normalmente o início ela tá aqui, né? E o fim sabe que ela termina aqui. Só que se eu mando limpar, ele vem e fala, ah, esse cara e esse cara não existe mais. Tudo bem. Mas isso aqui são objetos. E esse cara tem uma referência para esse tem uma referência para esse. Então eles estão ligados ainda. Eu não sei como é que o Garbage Collector vai tratar esses caras. Embora o meu programa não tenha uma referência para nenhum deles mais, eles ainda têm referências entre eles. Não é uma boa implementação. Também não sei se realmente precisaria arrumar isso, sinceramente. O que seria o ideal? Seria você desligar aqueles relacionamentos entre todos eles antes de partir para essa etapa. Mas eu vou fingir que está funcionando, hein? Não vai dar problema de limpar a memória, não. Mas como é que eu testo, então? Vamos lá, eu vou criar um teste. Public void deve limpar. Se eu limpar uma pilha vazia, vai fazer diferença? Não sei, vamos testar. Deve limpar a pilha vazia, não vai fazer nada. E deve limpar uma pilha com um inteiro. Esse nome com inteiro tá ruim, né? Vamos trocar inteiro por elemento. Fica mais genérico. Mais de um elemento. Pronto. E deve ter um método que teste, por exemplo, com mais de um elemento. Vamos lá. Eu sei que quando chegar aqui, o P é novo. Porque esse cara vai rodar. Ó. Esse before it vai executar. Então, a gente até pode mostrar aqui para vocês verem isso acontecer. Ó. Eu posso vir no construtor. Criou uma pilha nova. Mensagem boa. Só para vocês verem que vai aparecer várias vezes no console. Bom, eu sei então que o P é novo. Se eu chamar o limpar, não deve fazer diferença nenhuma. Deveria continuar do mesmo jeito que quando ela estava vazia. Eu vou colar para cá.
ela tem que continuar vazia com nenhum elemento. Ah, e se eu perguntasse quem é o topo da pilha vazia, hein? Boa pergunta. Ele devolve a informação do início da lista. Get info início, se for diferente, aí ele lança uma exceção. Ó. Se eu pedir o topo de uma pilha vazia, vou deixar anotado isso aqui. Topo ou top, né? De uma pilha vazia, porque a gente pode fazer um teste envolvendo exceções. Mas aqui limpar a pilha vazia, continua vazia. Beleza. Um elemento, ó, você vai lá, insere um elemento, a gente sabe que já funciona. Push. E aí você pede para limpar. Se realmente limpou, deve estar vazia novamente. De repente podia olhar o topo, né? A gente já pode fazer o... Ó, se eu chamar aqui p.topo... O que vai acontecer? Ele vai na pilha, vai chamar o método topo. O topo vai lá na lista e pega a informação do início. A lista está aqui, vai chamar esse cara, ele vai ver que o tamanho é 0, vai cair no else e vai lançar uma exceção desse tipo aqui. Então eu podia fazer um assert aqui, ó. Assert. Throws. Quem disse que eu lembro que escreve throws? Aqui. E como é que a gente usa o assert throws? Vamos olhar. Qual é o tipo esperado? É uma estrutura vazia exception. Só ver o tipo que ele espera. É class. Então eu tenho que botar ponto class. E o segundo parâmetro provavelmente é o código que eu quero executar. Não sei se eu posso botar direto isso aqui, Ctrl Shift O. Não. Ele espera receber aquelas loucuras do Java 8. Mas aqui acho que a gente pode fazer o seguinte, ó. Esse cara que chama esse código aqui. Não pergunte por que fizeram assim, tá? Eles retornam... Ele espera receber um executable. Aí aqui já entra nos esquemas novos lá do Java 8. Isso aqui é uma função disfarçada, cara. É uma função que não recebe parâmetro e o corpo dela é o que está aqui dentro. Então é que eu podia fazer um corpo aqui, ó, como se fosse uma função. E aí ele roda esse cara. Tá vendo? Deixa eu botar aqui embaixo que acho que faz mais sentido. É uma função disfarçada no Java. É o tal do lambda que o Java 8 acrescentou aí. No caso que só tem um comando, eu não preciso do corpo. Eu chamei direto aqui o topo. Mas eu estou garantindo, ó, garante para mim que quando eu chamar o topo nessa pilha que deveria estar vazia, tem que lançar essa exceção. E aí se for limpar com mais de um elemento, provavelmente vai ser parecidão aqui. Por exemplo, insere o 10, insere o 20 e... Nossa senhora. Insere 30, por exemplo. E aí limpa. Tem que estar vazia nenhum elemento. Se eu perguntar o topo, tem que lançar uma exceção. E aí a gente já testamos esse cara também. Vamos ver o que vira. Olha lá quantas pilhas ele criou. 6 pilhas. 6 testes. Os 6 passaram. Para cada teste ele rodou isso aqui. E aí eu sei que a pilha é nova na hora de criar cada uma delas. Se a gente quisesse, talvez fosse uma boa ideia aqui. Só para mostrar, acho que não seria obrigatório não, mas eu poderia fazer um after each, que é depois de cada teste. Public void, agora eu não sei o nome que o Eclipse propõe, deixa eu ver aqui. Teardown, nossa, que nome horroroso, cara. Ou seja, depois de cada teste faz o quê? Vai na pilha e limpa, sei lá. Isout, vamos só lembrar aqui. Limpando a pilha. E aí se você testar de novo, você vê. Ó.
Criou, testou, limpou. Criou, testou, limpou. E aí foi 6 vezes. Os 6 passaram. Faltou testar alguém? Não lembro agora de cabeça. A gente testou já. Inserir. A gente já fez pop. Tamanho, limpar, esvazia. O toString é complicado. O string normalmente a gente não precisa testar não, mas no caso aqui, deixa eu ver o que ele faz. Ele pega os dados da lista duplamente ligada com string. Então tem que olhar o que o toString desse cara faz. Nossa, é recursivo o bagulho aqui? Não. Pelo menos isso, é só um lação mesmo. Ele coloca que mais aqui? Um elemento, começa com a lista vazia, uma string vazia. Ele põe um valor, uma seta, valor. Até que chega no último elemento, aí não tem seta depois do último elemento. Então a gente até de repente podia bolar um teste aqui. Uma public void deve tornar a string botar com mais de um elemento. A gente pode aproveitar esses 3 aqui, ó. Então imagina, eu criei uma pilha e botei 3 inteiros lá dentro. Se eu vier e chamar o toString desse cara, o que tinha que vir? Boa pergunta. Ele sai do início, não lembro a pilha onde é que ela insere. Insere no início. Então o último elemento inserido é o primeiro. Então esse cara deveria vir 30, seta 20, seta 10. E a gente podia fazer um assert equals para testar isso. Ó. Acho que é isso, vamos ver. Não, coisa errada aqui. Esperava 30, 20, 10, mas recebeu T30, 20, 10. Que T é esse aqui? Ah, é para marcar o topo. Nossa, olha o que eu fiz aqui. Se tiver elemento, ele põe um T e aí põe o retorno. Aqui tem que ser o T marcando o topo no 30. Ó. Como é uma maneira horrível de mostrar uma pilha, né? A pilha não tem ligação nos dois sentidos entre os elementos. Eu aproveitei da lista, por isso que ficou essa tosquice aqui. Agora passa. Os 7 testes passaram. Vamos fazer o archetype. Por que eu vou fazer o archetype? Toda vez que a gente vai fazer um projeto de teste, se a gente pegar o archetype Kickstart, lembra? Você pega o POM, vai ter versão do Java errado, vai ter dependência errada, tem um monte de seção de build errado, e você tem que colocar o build certo. Todo projeto fazer isso. Ninguém merece. Vamos arrumar isso. Eu não lembro se todo mundo fez DAO2, acho que não. Tem alguns alunos aí que eu não... É a mesma ideia, só que a gente não vai fazer específico para web, a gente vai fazer com a parte de testes. Lembrando o que é o archetype. O archetype é como se fosse uma estrutura de um projeto, com os diretórios e os arquivos que você precisa para criar um tipo específico de projeto. Então a gente vai criar um archetype para fazer testes. Ou seja, quando eu criar um projeto usando esse archetype, ele já vai sair pronto para a gente fazer teste usando o JUnit. Essa aqui é a ideia. Tá? A gente já vai aproveitar e já vai colocar o login também, desse mesmo projeto. Começar lá criando um projeto novo, do tipo Maven. E aí o archetype vai ser diferente agora. Vou fechar isso aqui. Então, File, New, Projeto Maven. Next. Ele vai buscar os archetypes. Você lembra que tinha 2000 e lá vai fumaça, archetypes prontos para você escolher. A gente vai pegar esse cara aqui, ó. Maven Archetype Archetype. É um archetype para criar archetype. Nossa, que loucura. A gente vai pegar o archetype para gerar archetype na versão 1.4. Só tem um.
O nome do artefato é o nome do archetype que a gente vai estar criando. Eu vou colocar projeto... Vou botar desktop, não. Vou colocar projeto testes. Esse vai ser o nome do archetype que a gente vai usar depois. Ó. Projeto testes. Versão... E pode deixar a versão... Eu botei 1.0. Não pode esquecer isso. Ó. Tá? Se você deixar o snapshot, o Eclipse depois não vai querer mostrar eles pra gente. Já dá para fazer, mas é melhor marcar a versão como 1.0. Digita aqui 1.0. O Group ID pode ficar TEDs mesmo, não tem importância. O pacote acho que não faz nada, a gente pode apagar ele aqui. Ó, o Group ID é TEDs, o artefato é projeto testes, versão 1.0 sem pacote. Ele vai criar aqui uma estrutura de um projeto. Se você olhar à primeira vista, parece uma estrutura normal do Maven. Tá lá, ó, source, main, test, target, pom. Só que você vai no main, resources. Aí você entra no resources, archetype resources. Aí você entra no archetype resources, aí source de novo. Pom de novo. Que loucura é essa, cara? Lembra que eu falei, esse archetype que a gente usou, ele tem uma estrutura de um projeto para gerar um archetype. Aqui dentro de archetype resources, é a estrutura que a gente quer que o nosso projeto tenha quando eu usar esse archetype para criar o meu projeto. Então aqui a gente vai colocar o que você quer que o seu projeto tenha quando você criar ele. Não é no de fora que a gente vai mexer, é aqui que a gente vai estar se preocupando. Primeiro vamos apagar esse arquivo que está lá dentro, ó, source test java pptest.java. Vamos lá. Dentro aqui, não é no source lá de fora. Source test java, apaga esse app-test. Tira fora. O que mais? Ele já tem um main também. Podia apagar ele também, né? Podemos apagar ele também, não vai fazer falta aqui não. Deleta também. Pronto. Então o nosso projeto, se a gente criasse agora ele usando esse archetype, ele só ia vir com esse pom aqui. Os diretórios iam estar todos vazios, tá? E esse pom é aquele pom errado por enquanto. A gente vai arrumar ele. O que mais? Eu vou criar um diretório resources. Dentro lá de source main, lá na parte interna, tá? Ó. Você vai criar o resources. Já tem um resources aqui. Mas não, eu estou pensando é aqui, ó. Source main. Aqui não existe resources. É aqui que eu vou criar um folder. Resources. Ou seja, o meu projeto, quando eu criar usando esse archetype, eu quero que tenha esse diretório resources com alguma coisa lá dentro. O que vai ter lá dentro? Configuração de login. Então vamos criar um arquivo XML lá dentro de resources. O nome é log4j2. Primeira vez que eu abro o XML aqui, olha a aba que ele usou, vocês viram ali? Eu abri o XML. Ao invés de ele abrir no source, ele está no design. Aí fica essas loucuras aparecendo aqui, ó. Só mudar a aba e mexer direto no XML aqui. Vamos fazer o que lá dentro? Vamos colar o 2.3. É o arquivo de login que a gente vê lá em DAO2, do mesmo jeito, tá? Ctrl Shift F. Então, aí já é bom que eu já mostro outra coisa para vocês. Ó, esse é o arquivo original. Aí eu dou um Ctrl Shift F, eu peço para ele formatar. Olha o que ele faz. Ele arrumou a tabulação bonitinha. Só que ele pegou a minha propriedade e quebrou. Por quê? Não cabe no tamanho que ele espera, ele quebra o texto, cara. E aí ele arrebenta com a nossa formatação original. Dá para arrumar isso. Diz que eu lembro de cabeça. Vamos descobrir. Como é um arquivo XML, deve estar relacionado com o XML. Parei, não, CS não aqui. XML.
editor, aqui. Isso aqui é importante. Ó. Olha a linha do arquivo XML que ele permite, 72 caracteres. Por isso que quando passa, ele quebra. O que você faz? Põe 300 aqui. Meu, não quebra enquanto não passar de 300 caracteres. Se eu quiser que quebre, eu vou lá e quebro a linha para você. Outra coisa que a gente pode fazer, para ele não fazer bagunça, alinhar o final bracket e multiline elementares. Não sei se isso aqui é o que eu queria. Vou marcar esse cara, eu não lembro se ele faz diferença. Vamos ver se mudou alguma coisa. Ctrl Shift F. Aí, ó. Ele alinhou, tá? Mas ele não quebrou a minha linha mais. Porque eu botei ele ficar com 300 caracteres. Outra coisa que a gente podia tirar é essa linha aparecendo aqui, chata para burro, cara. Só que essa eu não vou lembrar de cabeça, não. Deve ser com relação a editor. Print margin. Isso aqui é a margem de impressão. Se eu botar 300 aqui também... 300 não pode. Pô, meu. 200 pode. 200 pode, 300 não. Olha que lindeza, cadê? Bom demais. Não tá mais aparecendo. Tem nada a ver com a aula isso, mas tudo bem. Bom, então eu colei aqui o XML que eu quero que o meu projeto tenha quando eu criar usando esse archetype. Se vocês olharem aqui dentro, ó, qual vai ser o nome que vai aparecer aqui? Eu estou usando uma variável aqui de ambiente que o Maven vai preencher. Vai estar com o nome do artefato. Quando eu estiver criando um projeto usando esse archetype, eu vou ter que passar essa informação do nome do artefato. O Maven vai pegar o nome que eu coloquei e vai trazer para cá para mim. Então, quando eu criar o meu projeto, esse arquivo de login já vai sair com o nome do projeto. Eu não vou precisar fazer nada para isso acontecer. Já vai dar certo isso. Tá? Mas a gente pode arrumar aqui. Ah, isso aqui não é aqui não. Ó. Isso aqui eu descobri semestre. Ó. Isso aqui não é uma política de troca de arquivo. Isso aqui fica fora. Não vai fazer diferença porque estava comentado, mas estava no lugar errado. Na verdade, ele tem que ficar aqui. Ó. É para dizer que eu quero no máximo 5 arquivos, mas isso não é uma política de troca de arquivo. Fica fora aqui. Então tá feito esse arquivo. O que mais? O POM. O POM tá tudo errado. Inclusive aqui ainda está com a versão 14. Bom, eu vou fazer com a 14, aí a gente arruma lá. Depois eu trago para cá de novo. Eu vou copiar o 2.4. Vou lá no POM. Que POM? O POM aqui de dentro, pessoal. Cuidado para não fazer no POM de fora que vai estragar tudo. Ó. Olha o caminho do arquivo. Ó. Source main resources, archetype resources, POM. É aqui, ó. Source main resources, archetype resources. Esse POM. Não é o de fora, não. Esse cara eu vou trocar por aquilo lá. Se quiser dar um Ctrl Shift F aqui também, não vai atrapalhar em nada. Só que aqui está com a versão antiga, ainda era 14 na época que eu fiz, agora é 16. E o JUnit está no 5.7.2. O login, aí eu já não lembro. 2.14.1, não mudou, 3.4.2. 3.4.4 já. Pronto. Então tem que arrumar as versões. 1.7.3.2, 2.14.1, 3.4.4. Aqui embaixo não mudou não. Então eu já arrumei o meu POM para quê? De novo, quando o cara criar um projeto usando esse meu archetype, ele já sai com esse POM. E aqui de novo, ó, o Group ID que o cara colocar para o Maven já vai preencher aqui para mim. O artefato, a versão, já vai sair tudo isso aqui. Tá? Já vem com as dependências de teste e de login no nosso projeto. Já vem com os plugins de teste unitário e teste de integração também. É o que a gente usou até agora. Eu não coloquei o Runcrest aqui não, porque vocês viram que o Runcrest é complicado para a gente começar a usar assim. O meu projeto em si está pronto. Tá? Se vocês olharem a estrutura, quando eu criar usando esse archetype, ele já sai com o login, já sai com o POM correto, já, ó.
E aí é só começar a fazer o projeto. Só que eu preciso arrumar algumas coisas do archetype de geração do nosso archetype. Eu vou ter que mexer em alguns arquivos sem ser nessa parte aqui de dentro. Ó. Eu vou, por exemplo, nesse diretório source main resources meta-inf maven archetype metadata. Então, source main resources meta-inf maven archetype metadata. Esse cara é como se fosse uma explicação para o próprio Maven de como é que ele tem que processar o que está dentro do projeto aqui. Ó. Como é que ele tem que processar os arquivos de recurso do archetype. Eu vou trocar o que está lá por isso que está aqui no passo 3. Ó. Pode trocar aqui tudo por isso. Ó. É só, a maior parte daquele arquivo era comentário. Pode apagar. O que tem aqui dentro? Eu estou falando para o seguinte, olha. Quais são os conjuntos de arquivo que você tem que colocar lá no projeto final? Eu estou falando para ele, olha. O que tiver no diretório source main java, eu quero que você coloque. Por que eu tive que colocar isso aqui? Não tem nada no Java. Não tem. Só que se você não coloca isso, o Maven, por padrão, ele não coloca o diretório vazio. Então, se a gente estivesse criando um projeto a partir desse archetype, se eu não tivesse colocado esse trecho, ele não ia criar esse diretório Java. Você ia ter que criar isso na mão depois. Colocando isso aqui, ele já vai criar esse Java para você. Mesma coisa o source test Java. O source test Java está vazio. Então, se eu não coloco esse pedaço, esse diretório não seria criado no projeto criado a partir do archetype. E o source main resources, eu estou pedindo para ele processar, porque tem coisas aqui que o Maven tem que colocar. Ó, por exemplo, essa informação aqui. Ele vai ter que colocar isso aqui para mim. Então a gente arrumou esse cara, eu já expliquei para ele que ele tem que processar. A gente vai fazer o que agora? Por padrão, o projeto do archetype ele vai tentar testar o artefato gerado depois da construção. Mas tem situações em que o código colocado no archetype não pode ser compilado nesse formato em que ele está, porque senão isso aí vai dar erro. E aí, para evitar isso, a gente precisa desabilitar esses testes do archetype. Como é que a gente faz isso? Lá no diretório source, test, resource, então, ó, source, test, resources, projetos, IT Basic, teste de integração básico. Aqui nesse arquivo Go, tá vendo que tem verify? É como se eu falasse para ele, tenta verificar o projeto, só que isso aqui ele dispara teste. E dispara teste, tem coisa que está aqui dentro que às vezes não pode testar. Tá? Do jeito que está agora, só depois que criasse o projeto. Então, a gente vem aqui e apaga esse verify desse arquivo Go e salva. Então eu não quero que o Maven teste o que está dentro dos arquivos do archetype. É isso que eu estou fazendo aqui. Tá? Salvo o arquivo, já salvei. Agora a gente pode pedir para rodar o nosso projeto. Tá? Fazendo o Maven install. Eu vou pedir para o Maven instalar esse archetype na minha máquina. Ó, botão direito, Run as, Maven install. Eu vou pedir para o Maven instalar o meu archetype. Primeira vez que eu faço isso, ele vai fazer alguns downloads. Pronto. Sucesso. Terminou. Deu sucesso. É sinal que não deu erro. Não significa que funcionou. Tá? Ele conseguiu compilar e instalar. Não significa que o nosso archetype está correto. Para testar se está correto, a gente tem que criar um projeto usando esse archetype. Bom, como é que a gente vai fazer isso? Vamos configurar o Eclipse para achar o nosso archetype. Porque por padrão, lembra que quando a gente vai criar um projeto, ele vai pegar e olhar lá nos repositórios padrão do Maven. Ele não vai achar o nosso aqui. O nosso não está lá na internet guardado, está na nossa máquina. O que a gente vai fazer então? Vamos lá, Window, Preferências. Vamos lá em Maven, Archetypes. Do lado esquerdo, Maven, Archetypes. Ele já tem uma lista aqui de archetypes que ele olha. O que a gente vai fazer aqui? A gente vai adicionar um novo. A gente vai adicionar um catálogo local. É como se estivesse falando para ele que tem na minha máquina um catálogo de coisas que ele pode precisar.
Então, add local catalog. Ele vai perguntar o arquivo e a descrição. O arquivo, se você não mudou o diretório do repositório do Maven, é o que a gente fez lá na nossa prática, deve estar no diretório do seu usuário, lá dentro do ponto .m2 repository, deve ter aparecido um arquivo archetype catalog.xml. Então, se você vier aqui, ó, no diretório do seu usuário, se não estiver aparecendo Ctrl H para mostrar as coisas ocultas, ponto .m2, repositório, lá embaixo, ó, apareceu esse cara, ó, archetype catalog. Você vai abrir ele. A descrição é o que você quer que apareça internamente ali no Eclipse quando você clicar para criar um projeto. Eu vou chamar de catálogo local. Ok. Então ele acrescentou um catálogo local aqui na lista de archetypes do Eclipse. Ele está guardando os archetypes que existem na minha máquina. Olha, tem lá do grupo TEDS, o archetype projeto testes versão 1.0. Ele sabe que existe dentro do ponto .m2 esse cara. Onde é que está isso? Se a gente vier aqui e procurar TEDS, ó, projeto testes, tem lá a versão 1.0 com o nosso artefato. Isso aqui é o nosso archetype. E agora o Maven sabe que ele existe. Tá? O Eclipse vai achar ele, na verdade. Isso aqui se der erro, tá? Eu já vi acontecer isso em laboratório. Várias máquinas, todas com o mesmo hardware, com o mesmo software. E um ou outro aluno, quando ele faz essa etapa, não existe esse arquivo lá dentro. Ele fez o install, não deu erro, que nem a gente fez aqui, ó. Sucesso. Mas ele vai olhar naquele diretório e não tem esse arquivo. Se acontecer isso, aqui eu explico como é que você faz para arrumar. Você vai lá no diretório onde está o archetype e roda esse comando. Então, se der erro, o que você vai fazer? O jeito mais rápido de chegar no diretório é você clicar com o botão direito no projeto, põe aqui, ó, Show in Terminal. Você já abre esse diretório do projeto num terminal aqui para mim. Ó. Então, ele já abriu direto no diretório onde está o nosso POM. Ó. E aí você roda aquele comando maluco que eu acabei de mostrar aqui. Ó. Acabei de apagar. Esse comando aqui você roda naquele lugar. E aí volta e tenta de novo achar o arquivo, que ele deve ter aparecido lá. Mas é raro. No laboratório de 30 é 1, 2 alunos que acaba acontecendo isso. E eu não sei por que acontece. Normalmente não acontece aqui não. Tá? Pronto. A gente já... Não lembro se a gente já instalou o console colorido. Ele já está no meu, porque eu já tinha feito isso na outra disciplina. Mas... No caso de vocês, se vocês não tiverem esse Azinho aqui, ó, AC na verdade, ó, é o ANSI console alguma coisa. Tem que instalar esse componente. Porque esse console do Eclipse, por padrão, não mostra a cor. Então a gente vai lá em Help, Eclipse Marketplace, e aí você busca por ANSI console. ANSI Escape in console. É esse cara aqui, ó. E aí você manda instalar. Ele vai falar de licença, vai reclamar que tem problema de segurança, você pode aceitar sem medo. E aí vai pedir para reiniciar, você reinicia o Eclipse. Esse cara vai estar instalado. E é essa etapa que a gente faz aqui no passo 7. E aí para testar, é só criando um projeto novo. Depois que você fez toda essa configuração, você vai lá e fala, ó, quero criar um novo projeto Maven. Next. Eu não quero mais que ele olhe todos os catálogos, porque isso ele vai lá na internet para buscar. Agora eu posso vir aqui no catálogo, ó, e escolher o nosso catálogo local. O nosso catálogo local está lá, ó, projeto testes versão 1.0. O bom de selecionar esse cara é que toda vez que você vier criar um novo agora, ele não vai mais fazer aquela etapa de buscar, porque ele já ficou marcado aqui, ó, catálogo local. Seleciona o nosso archetype. E aí você preenche aquelas informações do projeto que você está criando. Ó. Vou botar a group ID TEDS, artefato eu vou chamar de teste
só para ver se está criando realmente. A versão e o pacote não importa. Manda criar. O Eclipse não reclamou. O projeto não parece ter erro. Vamos ver se apareceu tudo que a gente colocou dentro aqui do Archetype Resources. Ó. Vamos lá, o main Java está vazio. O teste Java está vazio. O Resources já está com nossa configuração de login. Já veio com o nome do projeto, ó, teste, batendo já. Mais. E o POM? O POM já saiu correto, as informações, a versão do Java 16, o JUnit e o login já criado. Inclusive com os plugins, que a gente vai precisar daqui na próxima matéria que a gente vai fazer. Tá feito. Agora você pode criar projetos nesse archetype, não precisa ficar arrumando mais. Aí, à medida que a gente for vendo outras coisas, a gente vai acrescentando no archetype. Tá? Vai lá e arruma mais informações para quando você criar o próximo projeto já sair com essas configurações feitas. Se der erro, o que você pode fazer? Se der erro quando você abrir o projeto, é porque você provavelmente fez alguma besteira aqui dentro. Ó. Ou você mexeu no POM errado, ou você não colocou o arquivo no lugar certo. Acompanha de novo a prática desde o início e vê se você não cometeu algum erro do tipo. E aí, ao que você achar o problema, salva e instala de novo, tá? Run as Maven install. Ele vai instalar uma versão nova por cima. Vamos ver aí, cobertura de código, usando a biblioteca Jacoco. De onde vem esse nome esquisito? Vem de Java Code Coverage. Tá. É cobertura de código, gente. Olha a ideia. Como é que eu sei quanto do meu código foi testado? Como é que eu tenho essa informação? Nem aquela pilha que a gente acabou de fazer, testes. Como é que eu sei o quanto dessa pilha eu realmente testei? Eu gerei vários testes aqui. Aí eu acho que eu testei tudo. Pô, tem que ter uma maneira mais inteligente da gente verificar essa informação. É aí que entra bibliotecas de cobertura de código. Tá? No caso, o Jacoco é gratuito, é para o Java, né? Que mais? Ainda é atualizado. Está na versão 0.8.7, provavelmente a prática vai ter que arrumar aí. Desde o Java está errado. Bom, vamos seguir aqui que eu vou mostrar o que ela vai fazer para a gente. A gente vai criar um novo projeto Maven. A gente já fez o nosso archetype. Então a gente não precisa fazer muito do que está aqui não. Pode pular. Certo? A gente já tem um projeto pronto. Um archetype pronto. A gente não precisa fazer essa etapa não. O nome eu vou chamar de projeto venda. Vou criar um projeto novo. Tipo Maven. Já usando o nosso archetype. O nome do projeto vai ser projeto venda. Pode criar. Ele já saiu com a nossa estrutura prontinha. O que a gente vai fazer? Nós já fizemos isso aqui tudo lá no archetype. Ó. Eu vou criar uma classe Java chamada venda no pacote modelo com esse código aqui. Vamos lá. Então, é código normal, não é código de teste. Então, source main Java é para criar uma classe. O nome é venda. O pacote eu falo para pôr modelo. Então, vamos seguir a prática. Eu vou botar direto no pacote modelo aqui. Eu vou ignorar esse pacote que ele gerou, TEDs, projeto venda. Vou deletar ele aqui, inclusive. E dentro da venda, eu vou colocar aquele código que está aqui no passo 1.4. Ctrl Shift F. O que a minha venda vai ter? Ó? O valor da venda. O construtor de inicialização ele recebe o valor da venda. O toString só mostra o valor da venda é tanto. O getValor, aqui tem uma lógica colocada. A ideia é o seguinte, se o valor for menor que 500, não tem desconto. É o próprio valor. Se o valor for maior que 500 e menor ou igual a 1000, ele retorna só 0,9 do valor, ou seja, você tem um desconto aí de 10%. E se o valor for maior do que 1000, você tem um desconto aí de 15%.
dessa venda. Não é o melhor jeito de fazer desconto em venda de jeito nenhum, tá? É só para a gente forçar e fazer teste em cima desse cara aqui. E aí vamos fazer um teste de venda. Ó. Eu vou clicar na classe venda, vou pedir para criar um teste, um caso de teste. Ó. Clica na venda, new, JUnit test case. Ele já vai chamar de venda teste, que é o nome padrão, né? Acho que aqui não precisa escolher nada diferente. Só clicar e fazer, criar a nossa classe aqui. Apague esse método criado e vamos criar pelo menos 3 novos métodos. Ó. Apaga esse. E aí ele fala, crie pelo menos 3 novos métodos de teste para testar o método getValor. Vamos lá. E é o getValor. Por que pelo menos 3 testes? Se você olhar aqui, você tem 3 situações possíveis. Menor que 500, entre 500 e 1000 e maior que 1000. É mais ou menos os 3 testes que a gente vai começar criando aqui. Então vamos lá. Eu vou criar um teste. Public void não deve dar desconto valor menor que 500. Olha que nome bonito do método. Podia chamar de abacaxi, cara. Não importa, desde que seja um teste. O interessante do nome é que se der erro, você sabe que deu erro, cara. Não devia dar desconto para um valor menor que 500. Certo? E aí como é que eu testo isso? Vamos lá. Eu vou ter que criar uma venda. O construtor da venda espera receber o valor. Por exemplo, eu podia passar aqui 300. 300 é menor que 500. Ótimo. E aí, se eu pegar o valor dessa venda, quanto é que tinha que vir? Bom, 300 é menor que 500. Se a minha lógica aqui não falhou, deveria vir os 300. Então, eu podia fazer um assert aqui. Ó. Assert equals 300. O valor da venda. Lembra que quando a gente mexe com boolean, com double, ou float, no caso a gente nunca usa float, mas tem que colocar um parâmetro extra para dizer o seguinte, olha, qual é o máximo de diferença que pode ter nos dois, por conta de erro de arredondamento. Por exemplo, se for menor do que isso aqui, a diferença é porque os dois são iguais. Ctrl Shift O para tirar o erro ali. Será que deu certo? Vamos ver. Passou. Então, menor que 300, eu recebi 300. Para fazer mais 2 testes, vamos lá. Aqui no caso, deve dar desconto 10%. Valor maior que 500. Maior ou igual a 500. Menor que 1000. Nossa, que nome bonito, ó. Aí você põe, por exemplo, lá 700 na venda. 700 é maior que 500, é menor que 1000. Deveria dar 10%. Essa altura da noite com calor, se eu não tiver errado, eu deveria receber 630. 10% de 700 vai ser 70. Esse deveria ser o valor que eu recebo. Tá com erro lá em cima por causa do nome de baixo. Tá batendo o mesmo nome. E esse aqui seria o último teste. Ó. Deve dar desconto 15%. Valor maior que 1000. Então, por exemplo, se eu puser aqui 2000, 2000 é maior que 1000, 15% de 2000, deveria receber 1.700. Em vez de 2.000, seria os 15% de desconto em cima do 2.000. Então, 3 testes, vamos rodar. Passou. Certo? Será que eu realmente testei tudo o que podia acontecer aqui dentro?
Vamos descobrir. Tá? Vamos lá. De que forma a gente pode descobrir? O Eclipse, ele já vem com esse plugin do Eclema. O nome é lindo, ó. ECLEMA, não sei de onde o cara inventou esse nome. O que significa isso? É o Jacoco, tá? Então, o Eclipse já vem com o Jacoco nele, embutido. Você abrir o link aqui, você vai ver que já tem esse cara lá. Então, se você clicar com o botão direito no nome do projeto, vocês vão ver que já tem uma opção lá, ó, Coverage As, ou seja, cobertura, para ver a parte de cobertura de código. E aí a gente pode configurar. Então, vamos lá. Botão direito, tá lá, ó, Coverage As, e aí dá para a gente fazer configurações dessa cobertura. Cliquei, ele vai trazer nessa tela maluca aqui. Agora vamos devagar. Na parte da esquerda da tela que abriu, a gente vai selecionar JUnit. Aqui, ó, JUnit. E vamos clicar no ícone para criar uma nova configuração de lançamento. Tá? Então eu vou clicar aqui no JUnit. Eu vou pedir para criar uma nova configuração de lançamento. Aí para criar uma nova, a gente vai usar esse ícone aqui, ó. Vamos dar um zoom lá para você ver. Bom que ficou o zoom e ficou na tela, que beleza de programa. É essa paginazinha nova ali que a gente vai estar clicando, tá? Sai daí. Então, ó, vou clicar ali no New. E a gente vai configurar esse cara agora. Na aba Teste, a gente vai mudar o Test Runner para JUnit 5. Isso aqui não precisa mais. Isso aqui é para quando era um Eclipse mais antigo. Se você viesse aqui em Test Runner, tá aqui embaixo, ó. Não vinha como JUnit 5, vinha com 4, por exemplo. Você tinha que vir e mudar. Atualmente já vai direto no 5, então não precisa fazer essa etapa. Na aba de cobertura, eu vou pedir para desmarcar o pacote com as classes de teste. Então aqui, ó, na aba cobertura, eu não quero que ele olhe as classes de teste. Eu não quero ver como é que o quanto do código de teste foi testado. Não faz sentido. Eu quero que ele olhe as minhas classes normais do meu programa. É elas que eu quero ver o quanto os testes cobriram em termos de teste. Não a classe de teste. Então a gente desmarca aqui. Eu só quero o projeto normal. O que mais? Vamos aplicar. Se você quiser, você já pode clicar no Coverage aqui. Ele já vai rodar a cobertura em cima do projeto Venda. Pronto. Ó. Ele já executou. Ele abriu aqui do lado direito. Se você não quiser que isso fique aqui, você pode tirar de lá e arrastar para onde você quiser. Por exemplo, eu vou trazer aqui do lado do JUnit. Atrás dele, inclusive. O que ele fez? Vamos entender esse desenho maluco aqui. O meu projeto Venda está marcando uma cobertura de 79,1%. Quantas instruções foram cobertas? 34. Quantas instruções não foram? 9. E aí, se você abrir aqui dentro, ele te mostra, ó, lá no pacote modelo, a classe Venda. É ela que ele testou. Se você for lá na Venda, vai ver que ficou todo colorido agora. O que é isso aqui? Isso aqui é o Jacoco mostrando através do Eclipse o que você testou, o que você não testou. O que está em verde foi testado. O que está em vermelho não foi. O que está em amarelo foi mais ou menos. Está faltando coisa. Tá? Vamos voltar nisso aí daqui a pouco. Espera aí. Nós já vimos isso. Tá. O padrão é o Jacoco contar o número de instruções que foram testadas. Dá para mudar isso. Se a gente vier aqui nessa aba do Coverage, aqueles 3 pontinhos ali à direita, ó, View Menu, você consegue ver os tipos que ele pode usar. Ó. O padrão, que não está nem marcado, não sei porquê, é instruções. Então, se você marcar instruções e pedir para rodar de novo, acho que é só clicar aqui, ó, não vai mudar nada. Mas eu também posso pedir para contar os ramos. Os ramos, eles surgem, no caso, quando ele encontra um if else, por exemplo. Quando ele encontra esse if,
Tem que imaginar que o programa, ele meio que quebra. Ele vinha uma linha aqui. A hora que ele chega nesse if, ele quebra em duas. Ó. São dois ramos. Tá? Aí, se esse if falha, esse é o if, né? Que seria rodar. Aqui seria o else. Esse else tem um outro if. Então, ele quebra de novo aqui. Ó. Então, você consegue ver que vai formando os ramos. Depois volta todo mundo para um lugar só e continua a execução. Dá para ele fazer o teste em cima disso. Então, se você vier aqui e marca ó, contagem de ramos, pede para rodar de novo, vocês vão ver que vai mudar o valor, ó, 83%. Por quê? 5 ramos, um deles não foi testado. Tá? Não tem um ramo desses caras que foi testado. Ou então eu posso pedir para ele pedir contagem de linhas. Linha de código mesmo. 88% foi testado em termos de linhas. Então, 8 foi testada, uma não foi. A única que não foi é esse cara aqui. Mas ele tem contagem de métodos, 66,7. Tinha 2 métodos, faltou um. Mas ele pode fazer type counters, não faço a menor ideia. Complexidade, isso aqui é coisa lá de engenharia de software. Complexidade ciclomática, se eu não me engano. É o nome desse trem. Eu não lembro mais o que era isso. Faz tanto tempo que eu vi engenharia de software. Ficando velho, gente. Mas são tipos diferentes de contagem que o Jacoco pode fazer. Você pode manter a instrução mesmo, não vai fazer muita diferença aqui. Já te dá uma ideia legal de o que você está faltando testar no seu programa. Agora são os 3 pontinhos, não é mais a setinha. Bom, mas quem está fazendo esse processo de usar o Jacoco não é o Maven, é o Eclipse. É o Eclipse que está indo lá e fazendo essa cobertura para a gente. Tá? Agora, se você vier a cobertura e testar de novo, agora ele já roda direto aqui para você. Além de fazer os testes rodarem, ele te mostra a cobertura do seu código. Tá? A outra forma de fazer isso é o Maven rodar o Jacoco para você. Então, para isso, a gente vai colocar um plugin no nosso POM. Vamos lá no projeto. Dentro lá, junto com os outros plugins, eu vou adicionar o plugin do Jacoco. Vou Shift F para dar uma arrumada aqui. Vamos ver se a versão mais nova é essa aqui. 087. Mudou uma versão, já está no 087. Vou arrumar aqui. O que esse cara fala? Vamos entender esse plugin maluco. Estou pegando o plugin do Jacoco para o Maven, versão 087. E aí tem as execuções. Tá? Isso aqui é como se você estivesse falando para ele o que eu quero que você... Quando eu quero que você rode. Tá? Lembra que o ciclo de vida que a gente viu do Maven? Em que fases eu quero que ele faça o quê? Por exemplo, aqui na fase de checagem, eu quero que ele use essa configuração. E aí eu vou falar para ele, eu vou explicar isso aqui mais daqui a pouco ali na frente, mas o que eu quero que ele teste? Que tipo de teste eu quero que ele faça? Qual é o mínimo de cobertura que você quer que seja determinado? Isso aqui é como se fosse uma regra que o Jacoco vai olhar. Por quê? Ele não faz só esse esquema de mostrar a cobertura. Você pode falar para ele o seguinte, olha, se o código do meu programa não tiver com pelo menos 85% de cobertura de testes, não passa para frente, não deixa o processo de construção do artefato continuar. Tem empresa que tem limites, o cara fala, olha, eu não aceito código para você commitar ou fazer merge no projeto se não tiver 90% de cobertura de teste. E quem faz esse teste? É o Jacoco. Ele que vai lá, olha o programa do cara, vê, olha, não tem 90%. Então ele não deixa fazer o merge, porque o projeto falha. Se essa regra que a gente coloca aqui não for, não der certo, o projeto vai falhar. Vocês vão ver que ele vai dizer que está com problema, porque não atingiu a meta que o Jacoco especificou. Tá? Vamos entender essa bagunça aí. Com essa configuração que está aqui, o Jacoco ele vai contar o número de instruções e vai fazer com que a build falhe caso tenha menos de 70% das instruções testadas. 0,7 seria o 70%. Cobertura
A proporção de cobertura de instruções, tá? Só que para rodar agora, quem vai ter que fazer isso vai ser o Maven, não é mais o Eclipse que vai estar rodando isso para a gente. Tá. Como é que você poderia fazer isso? Você podia abrir o terminal e pedir para o Maven fazer o Verify. Tá? Porque é justamente na fase de checagem do Verify que esse cara vai disparar. Então, uma maneira de a gente fazer esse cara rodar era fazer o quê? Vamos lá no terminal. Vamos mudar o projeto, não é esse não. Lembra lá, botão direito no projeto, show in terminal. Olha lá. Ele vai abrir um terminal para você. Nós já tem vários abertos aqui. Dentro do seu projeto venda. Ótimo. Que ele está reclamando de erro ali. Ah, tá. É porque eu mexi no POM e não atualizei o projeto. Vou atualizar o projeto. Pronto. Volta lá no terminal. Então, uma forma era você vir aqui e falar, olha, o Maven, verifica isso para mim. Maven Verify. Ele vai fazer compilação, teste, vai rodar o capeta 4 e vai verificar. Nessa fase de verificação, é aí que esse plugin entra em ação e aí vai testar isso para mim. Vamos rodar. Primeira vez que eu faço isso, usando o Jacoco, download neles. Pronto. Acabou. Eu vou rodar de novo, porque aí eu tiro esses downloads no meio do texto aqui. Deu certo. Então, ó, eu rodei, o que ele fez? Processo normal. Tá? O Jacoco preparou o agente, não teve que fazer nada, não tinha recursos, compilou as minhas classes, não tinha. No caso só tinha a venda, não precisava nem compilar de novo, porque já tinha compilado antes. Processou recurso de teste, não existe. Compilou os testes, opa, beleza. Aí veio o Sharefire, que é o que faz teste unitário. Ele foi lá e rodou os nossos 3 testes aqui, ó. Certo? Volta lá. Tá lá, rodou os 3 testes, nenhum deles falhou, legal. Aí ele gerou o jar, aí veio o teste de integração. Tá? Não tem teste de integração nesse projeto, então não fez nada. Aí veio o Verify. Quem que entrou em ação? Jacoco. Tá? Gerou um relatório e fez o check. E aí ele falou para você, olha, todas as coberturas foram checadas e foram atingidas, ou seja, esse meu projeto está com 70% pelo menos coberto de teste. Se eu tivesse colocado um valor maior, vou botar aqui 95, por exemplo, e tentasse rodar de novo, falhou a build. Mas não falhou a build porque o meu sistema está com erro, não. Ele fez os meus testes unitários, passaram os 3. Só que quando ele foi lá verificar, fazer a checagem, opa, ó, violou uma regra. Por quê? As instruções cobertas deu 89%, mas ele esperava 95%. E aí ele dá falha. E não deixa passar, porque você configurou ele para não passar se não desse 95%. Deixa eu voltar aos 70 e vamos olhar o relatório que ele gera. Essa é uma forma de fazer. É horrível, né? Tem que ir no terminal e executar o Maven na unha. Ninguém merece. Aí esse passou porque deu 70%. Mas agora quem está fazendo o teste não é mais o Eclipse, é o projeto Maven. Tá? Só que essa forma não é legal, né? Vir aqui e digitar, ninguém merece. Qual que é a outra forma? É o Eclipse fazer isso. Certo? Como é que a gente vai fazer isso? Botão direito no projeto. Run lá, Run as, Run Configurations. Então, ó, botão direito, Run as, Run Configurations. Por quê? Se vocês olharem aqui, ó, ele tem algumas opções, mas não tem Maven Verify. Ele só tem Build, Clean, Generate Sources, Install e Test. Eu juro para vocês, eu já procurei como é que a gente coloca uma opção nova nesse menu. E eu não descobri. O máximo que a gente consegue fazer é o que eu vou mostrar agora. Ó. É você vir aqui em Run As, Run Configurations. Tá lá, ó.
Vamos lá em Maven Build. Não é mais no JUnit que a gente vai vir aqui, ó, Maven Build. Por padrão tá vazio, certo? Vamos clicar naquele botãozinho para criar uma nova configuração. Vamos lá em cima, naquela ícone de página ali, ó, New. Vamos mudar o nome. Eu vou colocar lá em cima Maven Verify. Esse vai ser o nome que vai aparecer no Eclipse, ó. Maven Verify. Nessa aba Main, lá no Base Directory, a gente vai mudar, clicando lá em variáveis e vai colocar Project, acho que é Lock. Então, ó, eu estou na aba Main, em Base Directory, eu vou vir em variáveis e vamos procurar aqui Project Lock. Aqui, ó. É o caminho absoluto do sistema até o seu projeto. Então, não importa o projeto. O projeto que estiver rodando esse Maven Verify, ele sabe o que é o diretório do projeto. Então, não é mais específico para o projeto venda. Isso que é interessante para a gente. O que mais? Ali em Goals, o que você quer que o Maven rode? Qual é o objetivo que você quer que o Maven execute? Eu vou botar Clean Verify. Limpa o projeto e aí roda o Verify. Ou seja, compila tudo de novo e faz as suas checagens. Lá na aba de Refresh, aqui, ó, eu vou pedir para ele fazer um refresh quando ele terminar do recurso selecionado, se não me engano. Isso. Ou seja, o projeto atual, eu quero que você atualize ele depois que fizer isso. De novo, lá na aba Common, agora é essa aba aqui, ó, aqui em Display, eu vou pedir que eu quero que apareça essa opção Maven Verify, tanto para fazer debug quanto para fazer run. Isso. E aí é o detalhe que mata a gente. Tem que clicar no Apply e depois clicar no Run. Você não pode só pedir para rodar. Você tem que falar para ele, agora você aplica isso e agora você executa isso. Não pode esquecer de executar também, senão não funciona. Pronto, ele rodou a mesma coisa que a gente fez aqui pelo terminal, tá? De dentro do Eclipse usando o Maven agora. Fez o mesmo resultado. Inclusive, ó, fez os testes e aí ele testou e passou também. Ó. A cobertura deu certo. Ah, mas por que a gente fez essa bagunça toda, professor? Se você tentar agora o botão direito, Run As, não está aqui ainda. Não aparece aqui de jeito nenhum. Mas se você vier aqui agora, ó, tá lá o Maven Verify, ó. De novo, ó. Do lado do botão de execução, uma setinha para baixo, Maven Verify. E aí se você clicar Maven Verify, ele dispara Clean e Verify para você. E aí você tem o seu plugin executando aí do jeito que você quer. Certo? Então é o máximo que dá para automatizar aí com... Eu não consegui descobrir como é que eu faço para aparecer aqui, tá? O bacana disso também é o seguinte, onde é que fica... isso aqui não serve mais só para esse projeto. Eu posso pegar, por exemplo, o projeto venda, pilha. Ele também tem um Maven Verify para ele agora. Lógico, não vai rodar o Jacoco porque eu não botei o Jacoco naquele projeto. Mas ele vai rodar o Maven Clean Verify para você no projeto que tiver selecionado agora. Depois a gente vai fazer isso na pilha também. Resultado disso aqui, onde é que ficou? Vamos lá dar um refresh. Agora eu vou falar do resultado do relatório que ele gerou. Dentro do target, site, Jacoco. Então, a target, site, lembra que site era para gerar um site do nosso projeto? Por que é colocado aqui? Eu não sei. Eu sei que se você tiver esse cara aqui, ele acaba saindo no seu projeto final lá do site, mas ele gerou essas páginas para você. Tá? E se você olhar essa página, ele gerou uma página com o resultado de cobertura do teste usando o Jacoco. Ó. Instruções. 4 de 38 não foram. Ramos, já mostrou mais coisa ao mesmo tempo. Ó. Então eu consigo ver um relatório com o que saiu de resposta. Que é muito parecido com o que o Eclipse faz aqui quando ele roda ele mesmo em cima do projeto.
Que lembra, aí não é o Maven que está rodando isso, é o Eclipse que está fazendo essa etapa em cima do teu projeto. Do jeito que está configurado ali, ele só olha, na verdade, testes unitários. Essa configuração que está aqui para baixo no 3.2, ele vai olhar testes unitários e testes de integração. A gente vai falar de teste de integração, acho que no próximo assunto que a gente vai estar vendo. Aí a configuração muda um pouco. Ó. Eu vou pegar esse plugin aqui. Vou colar aqui junto só para você ver. Eu acho que nem precisa. É só mostrar a parte que muda. Vou Shift F. Ele tem mais configuração só. Porque não é só no teste unitário, ele vai rodar também na parte de integração. Então ele gera relatório de teste unitário, ele gera relatório de teste de integração. A configuração aqui está do mesmo jeito, tá? Não mudou tanto. É mais para falar também do teste de integração. E aí vamos falar um pouco dessas regras, né? Que eu joguei por cima aqui, ninguém sabe por que está fazendo desse jeito. Tipos de regras, ó. Como é que é o formato? Né? Isso aqui é o formato. É uma regra. Você vai definir o tipo do elemento que você quer que seja usado, né? Aí você põe limites. Você pode ter mais de um limite definido. Você vai definir um contador para você falar qual é o tipo de contagem que você quer que seja feito nesse elemento, o tipo do valor e o valor mínimo aqui que você quer colocar. Tipos de elementos que a gente pode colocar aqui em cima, ó, ele aceita bundle. Bundle é o pacote todo, tá? É o seu projeto todo. Package é um pacote específico, ou por pacote de repente. Tá? Ele vai fazer o teste para cada pacote. Pode ser por classe, e aí ele vai rodar cada uma das classes do seu sistema. Pode ser um arquivo fonte, pode ser método. Então, o tipo de elemento que ele vai estar analisando, você pode definir. Normalmente, a gente quer que ele pegue todo o seu sistema. Tá? O tipo de contagem que a gente põe aqui, ó, no limite, ele pode ser instrução, linha, ramo, complexidade, método ou classe. O tipo de valor nos limites das regras pode ser a contagem total, a contagem coberta, a contagem que faltou, a proporção de cobertura, né, em relação ao não coberto, e o inverso, a proporção de coberta em relação... Não, ao contrário. Proporção de não coberta em relação ao coberto. Nossa, errou. O valor que a gente põe aqui no limite é o valor entre 0 e 1. Tá? Seria em porcentagem, 0 a 100%. E aí valores padrão que a gente pode usar aí é o pacote, instrução, cobertura. Então se você não fala nada, ele usaria isso aqui. Tá? Exemplos. Então, ó, eu queria uma cobertura geral de instruções de 80% e nenhuma classe esquecida. Então, eu vou botar uma regra, ó, todo o meu sistema. Eu botei dois limites. O primeiro é em relação às instruções. Ó. Então, o contador é de instrução, proporção de coberto em relação a não coberto de 80%. A outra limite que eu quero é que eu não quero que esqueça nenhuma classe. Então, ó, a contagem em cima de classe, não contado, 0. O máximo é 0. Não pode ter classe que ficou de fora. Eu não quero que fique classe de fora. Então você pode ter vários limites aplicados. Vou aumentar a fonte. Outro exemplo. Aqui eu quero linhas de 50% para todas as classes, menos as classes de teste. Ou seja, cobre todas as classes, mas não cobre as classes de teste. Não faz sentido você olhar o quanto de teste foi testado. Entenderam a loucura? Aqui eu não lembro. Aqui ele só olhou venda. E aí os 3 métodos ele mostra por método o que aconteceu para cada um dos métodos. Ele não chegou a olhar o pacote de teste. É por padrão isso, mas aqui eu vou especificar. Ó. Vamos lá, classes. Exclui tudo que termina com teste. Ó. Então, ó, nessa regra, o elemento é classe, eu quero que você exclua todas que terminam com teste. Então, automaticamente, ele vai vir aqui, tudo que tiver
teste no final, ele pula. Então, essa classe, por exemplo, ele não vai olhar. Ele vai excluir. E aí o limite, olha, a contagem de linha no mínimo de 50%. Essa é a regra que está colocada aqui. Ah, é que eu peguei o projeto errado. Isso que é ruim. Tem que vir na pilha, desmarcar os testes, eu não quero que ele olhe os testes, e aí verificar. Aí, agora sim, 33%. Por quê? Olha a quantidade de classe que ele nem tinha uma. E aí a nossa pilha lista duplamente legada, quase testei tudo. Uma linha amarela, por quê? Eu não fiz o teste do toString quando a pilha está vazia. Eu só estou pegando a parte de quando ela é verdadeira, essa condição aqui. Ó. Por que essa linha está em amarelo? Vamos lá. Tem erro aqui, essa condição está errada. Eu sei que está errada porque eu já vi isso faz tempo, mas vamos pensar nesses testes que eu fiz. Só esses 3 testes tá ok? Eu já posso garantir que o sistema está 100%? Não. Aqui eu testei, por exemplo, um valor menor que 500. E se for um valor igual a 500? Eu não testei. Será que igual a 500 vai ter o mesmo comportamento? Então, normalmente a gente testa no limite das condições. Então, você testa abaixo, testa igual, testa para cima. Aí, próximo, normalmente, do limite, para a gente ter certeza que o valor está correto. Então, o correto aqui seria você ter, por exemplo, ter feito 499,99, que não é 500. E aí tinha que devolver 499,99. Você teria que ter um teste que testa o 500. Não deve ter valor menor que não, valor igual a 500. E aí 500 também não deve ter desconto, deve voltar 500. E deveria ter um teste que testa o acima, né? Podia testar 500,01. Só que aí ele já cai numa condição que é acima de 500. Tá? É essa parte do desconto de 10%. Lascou-se, 10% de 500,01. Tá de sacanagem, né? Não vai nem aparecer na conta, né? Menos 500. Não vai nem aparecer. Deveria voltar a 450. Vamos ver se vai dar certo essa conta aí. Ah, tem que mudar o nome para não ficar igual. Valor. Vou botar aqui maior. Copiar o de baixo, que é mais parecido com o de baixo. Deve dar desconto de 10%, valor maior igual a 500, menor que 1000. Esse é um deles. Vou botar um A aqui na frente. Olha que gambiarra. Esse vai ser o B. Então, ó. Abaixo, igual, maior. Beleza. Testei essa parte. E agora vamos testar esse cara aqui. Essa condição do 1000 aqui é interessante também. A gente não testou, né? Eu testei o 700. Mesma coisa. Eu devia ter testado 999,99. E aí complica a minha conta de novo. Ponto. Aí põe vírgula. Vezes 10%. 99,999. Então tem que vir em 900, é isso? Tô doido. Cabeça essa hora não funciona direito não, gente. R$899,99. Nossa. Tá tudo errado. Não se preocupe que eu tô chutando aqui com força. Descobriu que rodar o teste vai falar. Eu deveria ter um teste igual a 1000.
chamar de 1000C aqui. Né? Deve dar desconto 10% com o valor. Vou botar aqui igual a 1000. E aí maior que 1000, mesma coisa. Ao invés de botar 2000, o ideal era você testar com 1000.01. E aí se você quisesse fazer um outro teste com valor realmente acima que nem o 2000 que a gente tinha feito, por exemplo. Ah, esse vai ser o A, esse vai ser o B. O problema é aqui de novo. 1000.01 divide por 100 vezes 15% agora. Menos 1000.01 150, é isso? Vamos ver o que vira. Vou mandar testar. G1 deu errado. Tem três testes errados. Olha o Rafael fazendo conta errado. Esperava 850, mas recebeu 850.0085. Olha que loucura. Ele está... Embora eu esteja manipulando dinheiro, ele está pegando 0.0085. Deveria ter mudado esse cara aqui para não deixar retornar desse jeito. Bom, aqui eu estou com pressa. Eu vou fazer mudar aqui. 0.085. O ideal era arrumar essa classe para arredondar os valores, tá? Para duas casas decimais. Não vou fazer isso aqui. O ideal era não usar double, o ideal era usar o big decimal para fazer isso e tudo mais. Tudo bem. Aqui deu errado porque mesma coisa, 450.009. E esse aqui, eu não errei tanto, 899.991, aí foi pouco, ó. Passou. Todos eles passando. Mas se a gente fizer a cobertura de novo, pode vir direto aqui agora. Continua em amarelo. O problema aqui é o seguinte, vamos pensar. Quando é menor ou igual, ele cai nesse if. Então, se chega nesse else, nesse if aqui, é porque não é menor ou igual a 500. Então eu não preciso olhar se ele é maior que 500. Ele é maior que 500. Se não fosse maior que 500, ele tinha parado por aqui, não tinha chegado aqui. Na verdade, o que está errado aqui é erro de lógica. Não precisa testar. Você pode testar só se é menor ou igual a 1000. Maior que 500 ele já é. Senão ele não chegava aqui. Tá? E aí testa de novo. Vamos ver se era isso. Agora passou. Ó. O problema era erro de lógica, não era um erro de teste que estava faltando ou não. Então não foi acrescentar mais testes que mostrou o problema. Você tinha que parar e pensar realmente no valor. Mas isso aqui é comum, tá? Testar o limite das condições que você está montando é importante. Porque é comum a gente errar, né? Às vezes você esquece de um igual desse ou coloca um igual onde não devia, arrebenta o programa numa situação bem específica e às vezes o seu teste não pega, só vai pegar quando cair na mão do cliente e o danado for lá e colocar justamente o valor que você não tinha testado. Vamos falar sobre teste por mutações com o PIT. Por que é PIT? Eu não faço a menor ideia do que significa isso aqui no nome. Tá? Mas é uma maneira diferente da gente fazer teste. É uma ideia da gente fazer teste usando mutação do nosso código. A gente faz uma mutação no nosso código para verificar se o nosso teste está ok ou não. Vamos entender aqui a loucura. As falhas, ou mutações, né, são inseridas automaticamente no seu código. Então, os seus testes são rodados.
Botou um parênteses aqui, né? Se os seus testes falharem, a mutação morreu. Se os seus testes passarem, então a mutação sobreviveu. Truco, professor. Imagine o seguinte. Eu pego o teu programa, o Pit faz o quê? Ele vai lá no teu código-fonte e mexe no teu código-fonte. Ele vai lá e muda o seu código-fonte. Ele gera mutações em cima do seu código-fonte. E aí ele faz essa mutação, vai lá e roda o seu teste, que você já tinha preparado. Certo? Se o seu teste conseguir matar essa mutação, ou seja, se o seu teste perceber essa mudança que o cara fez no seu programa, essa mutação ela morreu. É sinal que o seu teste pegou ela. Se o seu teste passar sem mostrar o problema, essa mutação sobreviveu. E aí a gente usa essa quantidade de mutantes que o nosso teste mata como qualidade, como um indicativo de qualidade do seu teste. Então, a qualidade do seu teste ela pode ser medida pelo percentual de mutações que foram mortas. Ou seja, se ele mexe no teu programa, roda o teu teste pega, opa, sinal que um teste foi bem feito. Agora, se ele muda o teu programa, roda o teu teste passa, opa, não é que seu teste está ruim, mas provavelmente está faltando algum teste aí no seu programa. Tá? Então, o Pit, ele roda os seus testes contra versões modificadas do seu código. Quando o seu código muda, ele deveria produzir resultados diferentes. Lógico, se o cara foi lá e mexeu um sinal de maior, ele faz virar um menor, cara, ele está arrebentando a tua lógica, certo? Então, os seus testes deveriam falhar por conta dessa mudança que ele fez. Agora, se o teste unitário não falha nessa situação, isso pode indicar um problema com o conjunto de testes. Ou seja, pode ser necessário você acrescentar alguma coisa lá no seu teste para perceber aquele mutante que ele está introduzindo. Então, aqui é a página dele. Tem a explicação, tem as mudanças que ele vai fazer, tá? Tem bastante gente usando esse cara aqui. Vamos seguir aqui. A gente vai fazer a mesma coisa no projeto Venda. Ó. Eu vou lá no projeto Venda e eu vou colocar um plugin do Pitest. Vou só ver se essa é a versão mais nova. 1.7.0. Ó, já mudou bastante. Hein? E tem a integração com o JUnit. 0.14. Continua mesmo. Então não mudou em termos de integração. Então eu vou pegar esse plugin. Vamos lá no projeto Venda. Eu vou lá no POM do projeto Venda. E além do Jacu, que eu vou vir aqui e colocar o plugin do Pitest. E aí aquele mesmo esquema. Você já pode pegar esse plugin e colocar no nosso archetype. Ó. Não nesse POM. Aí eu falo para vocês não irem nele, eu vou lá e vou direto nele. Source, main resources, archetype resources. Esse POM interno. Eu vou colocar o plugin do Pitest. Salva, manda instalar de novo. Run as Maven install. Pronto. Quando eu criar o próximo projeto, já vai sair com o Jacoco e com o Pitest nele. Vamos voltar aqui, já coloquei. Vamos atualizar o projeto. Pronto. Bom, eu vou configurar o Maven para usar o Pit. Não existe uma opção aqui que eu consiga vir no meu projeto. Deixa eu fechar isso aqui. E falar para ele, ó, run as Pit. Não tem o Pit aqui. Então, do mesmo jeito que a gente colocou aquela opção do Maven Verify, eu vou colocar uma para rodar o Pit. Tá? Vamos lá. Existe um plugin que a gente vai usar, né, que é esse plugin Pitest Maven. E a gente vai chamar esse objetivo aqui, ó, Mutation Coverage. De novo, ó. Run as. A gente vai vir aqui em Run Configurations. E aí, de novo, a gente vai lá na opção do Maven Build. Já tem aqui o Maven Verify. Eu vou acrescentar uma nova. Vamos dar um nome para essa opção aqui. Vou chamar ela de Maven Pitest.
O diretório vai ser o mesmo esquema. Eu vou pegar lá no Base Direct, variáveis, project lock. Ou seja, é o diretório do projeto que você estiver rodando. Objetivos. Aí a gente vai pegar o objetivo específico do ptest. Copia ali do 2.7, cola aqui em goals. Ó. Limpa, testa, e aí pega o ptest e roda o mutation coverage dele. Lá no refresh, nessa aba aqui, ó, eu quero que ele faça um refresh pro nosso resource, do nosso projeto. E no common, eu quero poder usar essa opção tanto para debug quanto para run. E aí, de novo, lembra, aplica e executa. Tem que fazer as duas coisas, senão não funciona. Vai demorar. Primeiro que ele vai fazer um monte de download do ptest especificamente. E o ptest, ele faz bastante coisa, gente. Imagina que ele vai fazer várias mutações em cima do nosso código e rodar os nossos testes para cada mutação. Aí, acabou. Então, ó, escreveu um monte de coisa do Pete aqui, ó. É ele que está fazendo um monte de testes, ó. Tirando os downloads, ele fez bastante mutações e rodou os nossos testes, um para cada um. E aí te dá o resultado, ó, os mutators, que mutações que ele aplicou, tá? E aí ele te mostra, olha, gerou 2 e os seus testes mataram 2. Gerou 1 e você não matou nenhum. E aí no final ele te dá o resultado, ó. Ele gerou 10 mutações e o meu código de teste matou 9 dessas 10. Vamos dar uma olhada no que ele fez aqui. Ah, essa opção que a gente colocou agora, ela aparece lá de novo. Ó. Agora eu tenho o Maven ptest. Posso ir lá. E deu erro. Por que deu erro? Eu acho que eu estava lá no arquivo de XML. Nossa senhora. E o Eclipse. Pronto, de novo, tá rodando. Demora um pouco mais, porque ele tem que rodar testes várias vezes, tá? Bom, vamos lá que a gente vai chegar no que ele fez. Os resultados desses testes, de novo, ele gera um relatório. Dentro lá do target, pitch reports. Então, se a gente der um refresh aqui, ó, target, agora apareceu um pitch reports. A data, a hora do nosso teste e o arquivo HTML com o resultado. Tá lá o resultado. Ó. Eu abri o index, cobertura de mutações, a força. Você falou na classe venda.java, ele te mostra o que ele fez, aonde ele aplicou as mutações. Por exemplo, nessa linha aqui, ele aplicou 2 mutações dentro do getValor. Ele mudou o limite do condicional. Então ele veio aqui e mudou o limite. Eu acho que ele tirou igual. Ele vem aqui e tira esse igual. E aí me rodou meu teste. O meu teste pegou e matou. Depois ele negou o condicional. Qual que é o inverso do menor igual? Ele trocou por um maior. E rodou. E aí o meu teste pegou também. Os dois mataram. Nesse aqui ele fez uma mutação. Ó. Ele pegou e substituiu o retorno por 0. Olha que louco. Ao invés de ele fazer return valor, ele veio aqui e trocou esse valor por 0. Retorne 0. E aí meu teste matou isso? Opa, matou. Meu teste esperava receber um valor, não recebeu. Deu erro. Ele pegou esse problema aqui, essa mutação aqui. Aqui de novo, ó, ele mudou o limite do condicional, então ele tirou o igual daqui. O meu teste pegou. E aí depois ele inverteu, ele botou um maior aqui. O meu teste também pegou. Aqui embaixo, na multiplicação, olha que louco. Ele substituiu a multiplicação por uma divisão. Ao invés de fazer valor vezes 0,9, ele fez valor dividido por 0,9. Muda completamente a resposta. O meu teste pegou. Depois ele substituiu essa conta toda por 0. Retorna 0. E o meu teste pegou isso também. Aqui de novo, ó, duas mutações. Ele trocou a multiplicação por uma divisão. E depois ele pegou e substituiu essa conta por retorna 0. Matou todos. Aqui ele fez uma mutação. Ó.
Ele substituiu essa string toda pela string vazia. E como eu não testei o toString, esse mutante ficou vivo. Os meus testes não pegaram esse mutante. Então é isso que o Pit faz, cara. Ele muda o seu programa de várias formas e roda os seus testes. Se os seus testes pegam a mudança, opa, então tá beleza. Se não pega, ele te avisa. Por quê? Isso é um indicativo que talvez você precise melhorar o seu teste para pegar essa mudança que o cara fez. Ele te mostra aqui os mutantes, as mutações que ele está aplicando, ó. Limite de condicional, retornos vazios, retorno falso, incrementos. Ele troca incremento por decremento. Oh, ele faz umas coisas muito loucas, cara. Ah, precisamos melhorar nossos testes. É porque, lembra que no começo só tinha 3 testes? E aí eu vim e fiz 500 testes. Vamos tirar vários deles aqui, ó. Eu vou deixar o maior. É um menor que 500, é esse. Vou tirar o igual. O maior eu vou deixar só esse aqui, entre 500 e 1000. E aí eu vou pegar esse aqui, que é o maior que 1000. Deixa só os 3 que eu falei no começo. Que é as 3 faixas grandes que a gente pegou. E aí se você fizer de novo rodar, e teste. Das 10 mutações, só 7 morreram. Tá. Resultado, o problema é que ele deve ter gerado um outro diretório. E aí esse arquivo não deve existir mais. Ó. Só é. Então tá lá, ó. Venda.java, resultados, ó. Aqui tinha 2, ó. Um sobreviveu. Quando ele veio aqui e mudou o limite do condicional, ele tirou igual. Meu teste não pegou. E ele te marca isso, ele te avisa, ó, não matou, sobreviveu aquele mutante. Então é um sinal que talvez você deva acrescentar um teste para pegar esse mutante. Mesma coisa aqui, ó. O igual ele não pegou. Passou batido. Então 3 sobreviveram. E a gente usa isso para determinar a qualidade dos nossos testes, né? Opa, não, olha, é mesmo. Eu devia ter feito um teste para quando é igual a 500. O que eu fiz aqui? E devia ter feito um teste quando é igual a 1000. No mínimo. E aí testa de novo. Vai aumentar a quantidade de mutantes mortos. Só porque eu acrescentei 2 testes. De 7, ó, matou 9 agora. Tinha matado só 7. Os 2 testes ajudaram no resultado. Eu não quero mutações no toString e no hashcode. Por padrão, ele faz isso. Lá na parte de configuração do plugin, eu posso falar para ele que eu não quero isso. Então, vamos lá no POM. Lá no pitch. Lá nas configurações, ó, eu falo para ele, ó, exclui toString e hashcode, cara. Não gera mutante nesses caras, não, que não faz sentido. Por sinal, isso aqui era bom ter colocado lá no archetype. Não é esse POM toda hora. O vício. Main, resources, archetype, POM. Salva. Run as, Maven install. Pronto. Beleza. Salva, vamos testar novamente. E teste. Agora ele não vai gerar 10 mutantes. Acho que eu peguei e mudei o antigo, hein? Acrescentei nesse aqui mesmo. Ele fez download, eu não entendi, não. Baixou alguma coisa extra. Bom, mas aí, ó. Acho que eu rodei o trem errado, não rodei não. Vai lá no arquivo de teste e aí você roda o Maven teste. Agora rodou.
Olha lá, só foram 9 mutações. E os meus testes mataram os 9. Porque eu falei para ele, não testa, não faz mutante em cima do toString, cara. Nem do hashcode. E dá para fazer um controle, por exemplo, às vezes você não quer em algumas classes. Então você pode falar para ele, olha, exclui classes lá na configuração. Quais classes? Todas as classes desse pacote maluco aqui. Quando você põe asterisco, asterisco, é qualquer pacote, ponto. Ou seja, e aí dentro do pacote, a classe, não interessa o início do nome, se terminar com IT, você ignora. Então, não, vem no pacote aqui, myGenerated e ignora tudo. Esses caras ele não vai testar. Por que isso pode ser interessante? Porque normalmente não é viável a gente aplicar testes por mutação em todas as nossas classes. Fica muito lento, cara. Imagina pegar classe por classe, aplicar várias mutações e aí aplicar os seus testes para cada mutação. Isso vai demorar demais. Certo? Então, de repente, você pode limitar. Não, eu só quero fazer as mutações nessas classes específicas aqui. Ó. E aí você pode falar um target classes. Ou então, não, só desses testes aqui. E aí você fala lá os targets, só o pacote que tem teste que você quer fazer a mutação. E aí só vai aplicar naqueles caras. Para diminuir o tempo do seu teste, não ficar um teste muito demorado. Você também pode definir quais tipos de mutações vão ser aplicadas. Pode escolher. Vocês viram que ele mostra no relatório aqui a lista de mutators que ele aplicou. Você pode escolher quais você quer. Tá? E aí você define lá os mutators que você quer que ele aplique. Na versão anterior, os ativados por padrão eram esses aqui. Mas eles tinham outros aqui que normalmente não são aplicados automaticamente. Ou não, acho que esse aqui é a lista nova. Eu só não coloquei numa tabela aqui. Vai mudando. Cada versão que eles vão fazendo vai mudando esse valor. E desativados por padrão eram esses aqui.